E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá! A inflação brasileira em fevereiro foi a mais alta em mais de 20 anos para o mês, levando a leitura anual para mais de 5%, bem acima da meta do Banco Central de 3%. Tá menino de 20 anos, né? Porra, Lula aí conseguindo bater até os próprios recordes. E como de costume, as manchetes sempre trazem os principais vilões da inflação num dado mês. É o tomate, é o chuchu, enfim, sempre tem algum culpado. Mas o verdadeiro culpado eles nunca vão dizer, né? Nunca! O grande e de fato único vilão da inflação quase nunca é mencionado. E muitos se perguntam se os preços voltarão aos patamares do ano passado ou antes. Também nunca vão voltar, pelo menos eu nunca vi na vida. E não acho que seja possível com moeda inflacionária. Se fosse com Bitcoin, aí eu até diria que sim, porque é uma moeda deflacionária. Mas moeda fiduciária que inflaciona? Duvido. Nos meus 41 anos eu nunca vi. Ou será que estamos num novo normal de nível de preços? Pois é importante entender o que está acontecendo com os preços no Brasil, a tendência do IPCA e também revelar o verdadeiro vilão da inflação. E logo de cara, então, a manchete. Vou dar spoiler aqui. O verdadeiro vilão da inflação é o governo, imprimindo dinheiro. Pronto, tá aí, spoiler. De hoje, 12 de março, quarta-feira, IPCA acelera alta para 1,31% apenas em fevereiro e a maior taxa para o mês desde 2003. Mostrando aqui a taxa mensal nos últimos 12 meses, em janeiro foi 0,16%, teve uma queda aqui importante, mas agora acelerou para mais de 1%. E analisando apenas os meses de fevereiro, de fato, é a maior alta desde 2003, quando havia sido 1,57%. E quando a gente analisa em 12 meses o IPCA, essa aqui é a foto. Primeiro, a meta do Banco Central, que é 3%, e mesmo com a tolerância de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, o IPCA está superando o que seria 4,5% do limite da meta do Banco Central, e sem tendência ainda de queda. Por sinal, o Boletim Focus, que são as projeções dos analistas e bancos do Brasil, projeta o IPCA acima de 5,60% para o fim de 2025. Então está claramente acima da meta e tem acelerado, é uma tendência que preocupa. E para mostrar também aqui um item que é dos mais importantes para todo brasileiro, a alimentação e bebidas é um dos componentes dentro do IPCA, subindo 7% ao ano. Então, claro que isso machuca muita gente. E aí vem sempre as principais explicações. Neste mês, vamos lá aqui mostrar o que tivemos. O principal vilão foi a energia elétrica, que subiu 16,8% e responde por quase 40% da alta do IPCA no mês. Por quê? De fato, deixa eu mostrar aqui agora o outro gráfico nesta manchete. Aqui temos os dois principais. A habitação, aqui é o efeito da tarifa elétrica, e educação também subindo. Muitas escolas reajustam suas matrículas justamente no mês de fevereiro. Eita porra! A educação aumentou isso tudo? Caralho, viu? Esses foram os principais vilões. Então, há um efeito estatístico no mês, até porque no mês de janeiro havia sido dado um desconto, chamado bônus de Itaipu, nas contas de luz de janeiro, então por isso o IPCA de janeiro também foi muito mais baixo. Mas mesmo excluindo o efeito do aumento da tarifa elétrica em fevereiro, ainda assim, aqui temos, mesmo sem influência da energia elétrica, o IPCA teria sido de 0,78%. Então, ainda é uma taxa elevada. Então, é isso que está acontecendo com os preços, ainda temos um momento de carecia, alimentos subindo, nenhum sinal de que isso vai arrefecer. Mas quando eu digo que o grande, de fato, único vilão da inflação sequer é mencionado na maior parte das manchetes, é porque sempre escondem o fato de que a taxa de aumento de preços IPCA é o outro lado da moeda, que significa a taxa de poder de compra do dinheiro. Os preços aumentando, as mercadorias cada vez mais caras em geral, não um ou outro produto, mas todos, significa que o dinheiro está valendo menos. É o poder aquisitivo do real brasileiro que cai ano após ano. A nossa moeda vale menos ano após ano. O seu preço está caindo. É isso que significa de verdade a inflação. Perda de poder de compra do nosso dinheiro. E quem é que emite o nosso dinheiro? É o próprio governo, é o Banco Central. Então ele é o responsável por essa situação. E eu sempre Olha aí, é o próprio governo! Adivinhei! Eu sabia! Rapaz, já faz tantos anos que a gente sabe que a inflação é causada pelo governo, cara, mas você sabe, o governo nunca vai admitir, cara. Ele vai botar o dinheiro, ele vai botar a culpa em qualquer coisa, em qualquer coisa. Ele vai botar a culpa no clima, vai colocar a culpa nos ricaços, no Elon Musk ali, vai colocar a culpa nos peitos das vacas, vai colocar em qualquer coisa.
menos admitir que a culpa é dele mesmo. Nunca, jamais. Isso, se ele fizer isso, ele vai ter que parar de inflacionar o dinheiro e ele não quer fazer, né? Isso aí, porque no dos outros é refresco. Ele quer que os outros se fodam. Ele quer o bem dele apenas. Os outros que se fodam. Então, ele nunca vai admitir. Nunca, jamais. Atualizo um gráfico assim que sai o IPCA, que eu digo que é o outro lado da moeda, que nós temos aqui a perda de poder de compra do real brasileiro desde que ele foi introduzido em junho lá de 94, ou julho de 94. Ó, é o seguinte, quando as coisas ficam tudo cara, não é que elas estão realmente ficando cara, é o dinheiro que tá barato. O seu dinheiro ali, o número tá o mesmo, mas o valor dele, realmente verdadeiro, tá muito menor, muito menor. Tipo, 11 reais, 100 reais antigamente, hoje vale o quê? Vale uns 11 reais só. Então, tipo, você não vê o número diminuindo, porque a nota é fixa. Mas o valor dela real mesmo, esse aí já diminuiu faz tempo. Temos aqui, então, 100 reais, lá em julho de 94, perdeu tanto valor que hoje seria o equivalente a R$ 11,90. Então o real brasileiro perdeu mais de 88% do seu poder de compra nesse período, quase 90%. Isso é muita coisa. A outra forma de mostrar este dado, a perda de poder de compra do dinheiro, é pela taxa, ou a variação anual da perda de poder de compra do real, que eu também mostro aqui. Que então tivemos em fevereiro, fechou em 4,8%. Essa foi a perda de valor, perda de poder de compra do real. Então foi a desvalorização da nossa moeda, aqui medida pela taxa do IPCA. E como eu digo, isso é o outro lado da moeda da taxa de aumento de preços. Aqui temos a taxa de aumento de preços, então a variação do IPCA, e aqui temos a variação do poder de compra do real. Mas o fenômeno corretamente descrito é a perda de poder de compra do dinheiro. O sintoma do dinheiro se desvalorizando são os preços aumentando. Todos os bens... Exatamente. Se a moeda tá valendo menos, se o seu dinheiro tá barato, todas as coisas vão ficar mais caras para compensar. Todas elas. Principalmente no Brasil, em que algumas coisas pesam mais que outras, tipo o combustível. Se o combustível ficou mais caro, meu amigo, pode ter certeza que o resto todinho vai ficar também, em cascata. Mercadorias que custam muito mais em função daquele dinheiro, no nosso caso, o real brasileiro. Uma outra forma de explicar esse fenômeno é mostrando aqui o quanto que 100 reais comprava em produtos lá em 94. Então, de forma bem didática, esse é um carrinho de supermercado, vários produtos ali, azeite, pão, ketchup, enfim, qualquer coisa que tenha lá, apenas para ilustrar. 100 reais em 94 conseguiu encher um carrinho de compras. Já em 2004, caía pela metade, talvez, basta olhar o gráfico, então 100 reais já não conseguiam mais encher um carrinho de compras. E em 2025, o real perdeu tanto valor que 100 reais em 2025 compram bem menos produtos e talvez vão encher apenas ali um décimo, uma fração do que se enchia de produtos, um carrinho no supermercado, lá em 94. Então, cara, e eu sinto isso, cara, quando eu vou fazer compra. Eu vou na rua comprar umas besteirinhas pra minha mãe aqui. Vou ali, eu compro, sei lá, uns detergentes, aí eu compro um refrigerante, alguma coisa. Cara, as besteirinhas que eu compro passam de 50 reais com tranquilidade, cara. Parece que eu não consigo fazer uma compra, até fruta, cara. Eu compro umas frutinhas ali, cara, dão 50 reais. Como é que pode? Como é que pode? Agora, em vez de real ali, muda o gráfico, bota Bitcoin pra você ver o que acontece. Bota quanto é que comprava um Bitcoin em 94, só que não existia, né? O Bitcoin ainda. Mas bota ali, comprava zero no caso, porque não existia. Mas bota ali do começo até 2025 pra você ver como isso aí inverte. Em vez de ser pouquinho lá na frente e muito atrás, inverte. nesses 30 anos de plano real, o poder de compra da nossa moeda foi dizimado. Uma outra forma de explicar este mesmo fenômeno é o seguinte: se em 94 custava 100 reais para encher um carrinho no supermercado, quanto custaria hoje? Considerando o IPCA, que é a taxa de inflação oficial, ou a taxa de aumento de preços, precisaríamos hoje de aproximadamente 840 reais. Mas que carrinho pequeno é esse seu? Mas nem fudendo que um carrinho daquele ali dá 840 reais. Cada vez que eu vou fazer compra ali no mercado, cada carrinho meu, e às vezes chega a 2 ou 3 carrinhos, cada carrinho meu dá mais de 1.000, sempre. Eu nunca vi um carrinho dando menos de 1.000. Hoje em dia, com a inflação atual.
No passado, eu lembro que eu enchia 3 carrinhos com tranquilidade e não dava 2.000 nem ferrando. Se desse 1.000 ainda era muito. Mas hoje em dia, ha, Esse é o nível de desvalorização da nossa moeda. Então precisamos de muito mais moeda, muito mais unidades monetárias para adquirir os mesmos produtos, a mesma quantidade e qualidade de produtos que adquiríamos lá no início do Plano Real. É isso que significa a perda de poder aquisitivo da moeda. Mas muitos vão apontar nesse momento, pô, mas não é só isso que importa. Tudo bem que o real está valendo menos e compra menos, mas o que importa de verdade é o salário mínimo. Pô, se o salário está aumentando, não tem tanta diferença se o dinheiro perde valor. mas o salário nunca vai aumentar tanto que a inflação aumenta, moleque. Você sempre vai ficar mais pobre, mais pobre. É por isso que hoje em dia a gente vê, por exemplo, o programa dos Simpsons e pensa, nossa, eles são ricaços, olha. O Homer sozinho consegue sustentar uma família com 3 filhos, ter 2 carros na garagem e tudo mais, sabe? Sendo que isso aí era quando ele era considerado um pobretão. Pois vamos responder a essa pergunta, porque é uma crítica válida, mas incorreta. Primeiro, pelo seguinte: o salário mínimo ele é reajustado normalmente uma vez por ano. Só que os preços eles vão aumentando toda semana, todo mês, ou de outra forma, o dinheiro perde valor constantemente e não apenas numa janela anual de dezembro a dezembro, de janeiro a janeiro. Então, durante esse processo de perda de poder de compra do dinheiro, aqueles que não tiveram seu salário reajustado, e a maior parte das pessoas não tem o salário reajustado todo mês, vão empobrecer ao longo desse processo. Então, a inflação, perda de poder de compra do dinheiro, é um processo que redistribui riqueza, empobrece uns, enriquece outros. Normalmente, aqueles que são assalariados e que não têm como se proteger da corrosão do poder aquisitivo da moeda. Este é um problema. O outro é que, na maior parte dos casos, é utilizado o próprio IPCA como a referência para se reajustar o salário mínimo. Só que cada um tem a sua inflação. A minha inflação em Porto Alegre, com o meu padrão de consumo, é diferente da sua que está em São Paulo, que está no Nordeste, em outra cidade, varia para cada pessoa. E eu garanto que os índices oficiais de inflação subestimam a perda de poder de compra do nosso dinheiro. Mas mesmo usando os índices oficiais, vamos colocar isso em gráficos, aqui os aumentos do salário mínimo desde 96, então os aumentos anuais, ou quando houve aumentos, a linha azul, e comparando com o IPCA anual, naquele mesmo mês que foi aumentado o salário mínimo, e o IPCA também anual de alimentos. Veja que em vários momentos o aumento do salário mínimo não supera nem o IPCA e nem o IPCA, apenas o item alimentação. Então é bem provável que o salário mínimo reajustado não esteja repondo a perda de poder de compra da moeda. Então significa que o assalariado, o trabalhador, sim, está perdendo, está empobrecendo. E se considerar... Eita, todo mundo ficando mais pobre, e mais pobre, e mais pobre, e mais pobre. O meu avô, por parte de mãe, teve quase 20 filhos. E ele conseguia lá dar conta de tudinho. Vocês conseguem se imaginar tendo 20 filhos? Vocês conseguem alimentar todos eles? Que muitos nem são trabalhadores formais, não estão reajustando o salário com base no salário mínimo, alguns não têm carteira assinada, a situação pode ser ainda pior. Então, sempre a inflação representa um custo, é um imposto oculto. É um imposto cobrado pelo governo, porque é ele que emite a moeda, é ele que gasta demais, é ele que se endivida e assim vai desvalorizando o nosso dinheiro ano após ano. E como nós vínhamos dizendo nos últimos meses, que o brutal déficit fiscal do governo em 2023, em especial, no primeiro semestre de 2024, felizmente, controlaram um pouco no fim do ano passado, isso cedo ou tarde resultaria em inflação maior, que é exatamente o que estamos vendo agora. Além desse fato, a desvalorização da taxa de câmbio, que também pressiona tudo que a gente importa e acaba vendo o repasse para o restante dos preços da economia, esse é o resultado final. O nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão, valendo cada vez menos. Para nossa felicidade, os combustíveis deram uma aliviada no mundo inteiro, o petróleo caiu nos últimos meses, gasolina, óleo diesel, e isso tirou uma grande pressão potencial inflacionária que o governo vinha enfrentando. Até fiz um vídeo, foi no ano passado, no começo desse ano, como a defasagem do preço da gasolina da Petrobras poderia representar inflação logo mais adiante. Essa pressão, por hora, nós não temos mais, e se houver uma recessão nos Estados Unidos, é possível que petróleo e derivados caiam ainda mais, o que seria positivo para a inflação no Brasil. Mas esse é o resumo da ópera. O grande vilão segue desvalorizando o seu dinheiro, é o governo. Então, É isso aí, o grande vilão, o governo, vai seguir desvalorizando a moeda e aproveitando do efeito cantilão lá para enriquecer e enriquecer os amiguinhos dele. É isso aí, você que se lasca aí. direcione toda a sua indignação para o governo e não para o comerciante ou para o dono do supermercado. E esse vídeo... Exatamente, o dono do supermercado tem nada a ver não.
Parem de acreditar nessa idiotice de que o empresário está aumentando o preço por ser malvadão. Não, ele está aumentando o preço porque o valor do dinheiro dele diminuiu. Se ele não aumentar o preço, ele leva prejuízo. Seus trouxa, parem com isso. Continua, porque a gente vai falar mais sobre o que aconteceu com a economia brasileira em 2024, o PIB brasileiro que ficou em 5º lugar no mundo, será que é exatamente isso? E também faremos um diagnóstico, uma análise das contas externas do Brasil. Tivemos um grande déficit nas contas externas do ano passado e é importante entender o que está acontecendo. Hoje, 19 horas, para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro, código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo e vejo vocês logo mais ao vivo também para responder as perguntas. Então, façam parte do Follow the Money, siga o dinheiro, fique por aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo. Valeu! Esse negócio de PIB ser o 5º do mundo também e tal. Sinceramente, esse negócio de PIB é golpe, pessoal. PIB é golpe, porque entra o gasto do governo. E o Lula é um grande gastão, porque ele quer dar mamata para os amiguinhos dele. Então ele gasta muito. É claro que o PIB vai subir. Ele tá gastando de muito ali para dar uma mamatinha pro pessoal dele lá. Claro que vai subir muito o PIB. Mas é golpe, pessoal, é golpe. Não acredito nessas merda, não. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!